Olá, minhas rainhas esplendorosas. Sou Nilda Chiaraviglio e se você chegou até aqui, é porque algo intrínseco em seu ser clama ardentemente para que resgate aquela força inata que sempre lhe pertenceu, mas que talvez tenha sido guardada em compartimentos empoeirados da alma. Antes de mergulharmos profundamente neste tema transformador, peço que me faça um gesto importante. Se inscreva no canal Intuição de Mulher, pois o que abordaremos hoje tem o potencial de revolucionar completamente a maneira como você se relaciona, não apenas com os homens, mas com todas as esferas da sua vida. Compartilhe este conteúdo com aquela amiga que você sabe necessita desta perspectiva tanto quanto você. Deixe seu comentário abaixo, expressando como se sente neste instante. Garanto que, ao final desta jornada de autoconhecimento, sua percepção será irreconhecivelmente distinta. Prepare-se para uma revelação que muitas mulheres só alcançam quando já é tarde demais. Sua transformação começa agora. O segredo reside na arte de ser serena, porém justa. É fundamental compreender que isso não se trata de crueldade, mas de inteligência emocional em sua forma mais pura e sofisticada. Estamos falando de neurociência aplicada às complexidades das relações afetivas, desvendando mecanismos cerebrais. Ao término deste encontro, você possuirá em suas mãos uma ferramenta tão potentemente transformadora que testemunhará mudanças profundas e duradouras, não apenas em seu relacionamento amoroso atual, mas em toda a sua existência, impactando a forma como você se posiciona e é percebida. Durante meus mais de 20 anos como sexóloga e terapeuta de casais, atendi milhares de mulheres que buscavam respostas para a mesma questão, porque seus parceiros as consideravam garantidas. Eram mulheres de grande beleza, inteligência aguçada, com carreiras bem-sucedidas, que de repente se sentiam invisíveis dentro de seus próprios lares. A essência de uma transformação verdadeira reside na aplicação prática desses princípios para o seu bem-estar. E sabe qual era o elo comum entre elas? Todas haviam confundido o amor incondicional com a atitude de um tapete emocional. Deixe-me revelar algo que talvez nunca lhe tenham dito de forma explícita. O cérebro masculino possui uma programação intrínseca para valorizar aquilo que exige esforço para ser conquistado ou mantido. Isso não é machismo, mas um princípio biológico fundamental. Quando você se encontra emocionalmente disponível 24 horas por dia, respondendo instantaneamente a cada mensagem, antecipando todas as necessidades dele antes mesmo que as verbalize, está enviando um sinal inequívoco ao seu cérebro reptiliano. Esse sinal comunica: essa mulher não possui valor intrínseco, pois não há qualquer competição para obtê-la. É um mecanismo primitivo que, embora possa soar paradoxal, influencia diretamente a percepção de preciosidade. A ausência de esforço por parte dele diminui, inconscientemente, a percepção de seu valor. É hora de mudar essa dinâmica e se valorizar. Agora, antes que você me conteste fervorosamente, afirmando que isso parece uma abordagem fria ou desumana, escute-me com atenção e mente aberta. Não estou defendendo a manipulação tóxica ou jogos psicológicos destrutivos. Estou me referindo a algo muito mais refinado e construtivo. O estabelecimento de limites saudáveis, que emergem de um lugar de genuíno amor próprio e autorrespeito. Quando uma mulher adquire a habilidade de ser serena, mas justa, ela ativa um mecanismo que denomino o magnetismo da segurança emocional. Ela comunica: eu me amo o suficiente para não aceitar migalhas de atenção. Eu me respeito a ponto de não estar disponível para qualquer demanda, a qualquer momento, e aqui reside a parte que mais me encanta. Essa postura não beneficia apenas seu parceiro atual. Ela a transforma em uma mulher absolutamente irresistível para qualquer homem que cruze seu caminho, pois você passa a irradiar algo mais raro e valioso que o ouro no universo dos relacionamentos. Autenticidade e um profundo senso de valor pessoal. Essa irradiação é sentida antes mesmo de qualquer palavra ser dita, um campo de força que atrai o que há de melhor para você. Permita-me compartilhar uma situação real que presenciei em meu consultório há pouquíssimas semanas. Chegou uma senhora de 52 anos, de origem mexicana, com um olhar que espelhava décadas de exaustão emocional. Seu esposo, com quem compartilhava 25 anos de matrimônio, havia gradualmente começado a tratá-la como se fosse parte do mobiliário. Não havia mais toques afetuosos, ele não a olhava verdadeiramente, e quando ela tentava abordar questões relativas ao vínculo, ele a despachava com um evasivo "depois conversamos", um depois que jamais chegava. Esta mulher, que chamaremos de Carmen, havia tentado de tudo para reavivar a chama. Comprou lingerie nova, esforçou-se para ser mais compreensiva,
preparou os pratos favoritos dele, tentou encarnar a esposa perfeita. No entanto, quanto mais ela se dedicava e se esforçava, mais invisível se tornava aos olhos dele. Isso é um ciclo doloroso que muitas enfrentam, mas que pode ser revertido. E não se esqueça, para continuar a jornada de autodescoberta e relacionamento saudável, se inscreva no canal Intuição de Mulher e ative as notificações. Você sabe o que eu disse a Carmen. Minha querida, o problema não é que você não seja suficiente. O problema é que você é excessivamente disponível. Seu marido tinha a certeza de que, independentemente de como a tratasse, ela estaria lá, sempre sorrindo, aguardando com o jantar pronto e todas as queixas contidas. Eu a orientei exatamente sobre o que vou te ensinar hoje, e o que aconteceu em apenas 3 semanas foi surpreendente. Seu esposo começou a procurá-la novamente. Essa mudança não se deu porque ela alterou sua aparência física, mas porque ativou algo muito mais poderoso do que qualquer transformação externa. Ela despertou a curiosidade dele, um instinto primordial que o impeliu a reconsiderar e a reconectar. Porque, veja bem, minha rainha, os homens são criaturas incrivelmente simples em sua complexidade neurológica. O cérebro primitivo deles está em constante processo de avaliação de recursos e oportunidades. Quando uma mulher está sempre à disposição, o cérebro dele a categoriza como um recurso assegurado, desviando a atenção para outros estímulos e novas conquistas. Isso é um ponto crucial na compreensão das dinâmicas relacionais. No entanto, quando uma mulher se torna menos previsível em sua disponibilidade emocional, quando ela estabelece limites claros e os mantém com uma elegância inquestionável, o cérebro masculino reage de forma singular. Ele se ativa como um detector de metais que acaba de encontrar um tesouro há muito tempo escondido. Essa imprevisibilidade calculada gera um senso de valor e mistério que o impele a investir mais. Agora, permita-me detalhar exatamente o que significa ser serena, porém justa, pois é neste ponto que muitas mulheres se confundem e acabam adotando uma postura simplesmente fria, ou, o que é ainda pior, passivo-agressiva. Ser serena e justa implica manter uma temperatura emocional constante, sem as montanhas russas dramáticas que tantas vezes nos foram ensinadas por novelas e filmes. Significa que, quando ele chega atrasado sem aviso, você não explode em lágrimas ou em gritos irados. Apenas uma pergunta simples e direta, ou uma mudança sutil no seu comportamento, pode ser terrivelmente eficaz, sem a necessidade de confrontos explosivos que só afastam. E aqui reside um aspecto que me fascina na neuroplasticidade masculina. Quando um homem vivencia essa nova versão de você, seu cérebro literalmente começa a se reconfigurar. Os padrões neuronais que o mantinham confortável na rotina de considerá-la garantida começam a se realinhar. O sistema nervoso parasimpático dele se ativa, e de repente, ele se vê pensando em você de formas que não pensava há anos, com uma curiosidade renovada e uma apreciação mais profunda. Mas preste muita atenção, pois este ponto é de suma importância. Essa transformação não nasce de um lugar de manipulação calculada ou do desejo de controle. Ela emerge de um amor próprio profundo e genuíno, da compreensão de que você, como mulher, possui um valor inerente que não precisa ser constantemente provado através do sacrifício pessoal. É a afirmação da sua dignidade intrínseca, que se manifesta em cada atitude. Lembre-se, o caminho para o autoconhecimento e o empoderamento começa com você, e para continuar essa jornada, se inscreva no canal Intuição de Mulher. Vou lhe dar um exemplo super concreto para ilustrar essa dinâmica. Imagine que, habitualmente, quando seu parceiro retorna do trabalho, você imediatamente interrompe o que quer que esteja fazendo para atendê-lo. Você pergunta como foi o dia dele, oferece algo para beber, talvez até tire os sapatos dele. Inconscientemente, ele começa a esperar esse nível de serviço como algo completamente normal e garantido. Agora, uma mulher que aprendeu a ser serena, porém justa, agiria de maneira completamente distinta. Quando ele chega, ela continua a fazer o que estava fazendo. Talvez esteja absorta na leitura de um livro, talvez finalizando um projeto importante, talvez simplesmente desfrutando de uma taça de vinho e de uma música relaxante. Ela levanta o olhar, sorri calorosamente para ele e diz: "Olá, meu amor, que bom que chegou. Estou terminando isso aqui e depois nos colocamos em dia." Percebe a diferença sutil mas poderosa. Ela não é rude, não o ignora, mas também não interrompe seu próprio bem-estar para centralizar toda a sua atenção nele de imediato. Ela mantém sua temperatura emocional estável. Ela está sendo serena no sentido de manter sua temperatura emocional constante, sem picos de ansiedade ou desespero,
e justa no sentido de reconhecê-lo e demonstrar afeto. O que ocorre no cérebro masculino neste exato momento é verdadeiramente fascinante. O sistema de recompensa dele, que normalmente era ativado pela atenção imediata e previsível, agora precisa trabalhar um pouco mais para obtê-la. E quando ele finalmente recebe essa atenção plena dela, a dopamina, o neurotransmissor do prazer e da motivação, dispara de uma forma muito mais intensa do que antes. É como a diferença entre ter um buffet disponível 24 horas por dia, onde a comida é farta, mas pouco valorizada, versus ter que esperar pacientemente pela abertura de seu restaurante favorito. O mesmo prato, a mesma iguaria, tem um sabor completamente diferente e muito mais apreciado quando você teve que aguardá-lo um pouco. Essa espera sutil gera um aumento significativo no valor percebido da interação e do tempo compartilhado. Eu sei que algumas de vocês podem estar se questionando, mas Nilda, isso não soa um tanto quanto calculado? O amor não deveria ser algo mais espontâneo e natural? E minha resposta é: minha rainha, desde quando ser inteligente emocionalmente se tornou algo negativo ou artificial? Pense bem, você já experimentou o amor espontâneo e natural, não é mesmo? Já tentou ser completamente aberta, disponível e entregue sem reservas? E como essa abordagem tem funcionado para você até agora? Se está assistindo a este vídeo, é provável que os resultados não tenham sido tão satisfatórios quanto você esperava ou merecia. O amor maduro, aquele que realmente perdura por décadas, não é o amor idealizado dos filmes românticos. É um tipo de amor que combina paixão ardente com estratégia inteligente, ternura profunda com limites bem definidos, entrega generosa com dignidade inegociável. E isso sim, exige inteligência emocional, não apenas bons sentimentos impulsivos. O verdadeiro vínculo se constrói com intenção e sabedoria, não apenas com emoção pura. Para continuar explorando a profundidade do amor próprio, se inscreva no canal Intuição de Mulher. Permita-me narrar outra história que me impactou profundamente em minha trajetória profissional. Há alguns anos, uma colombiana de 48 anos, de beleza singular, procurou meu consultório. Ela havia se divorciado há 3 anos e iniciou um relacionamento com um homem que a deixava completamente confusa e desorientada. Em alguns dias, ele se mostrava o homem mais atencioso e romântico do mundo. Em outros, praticamente desaparecia sem qualquer justificativa ou explicação. Ela estava à beira da loucura, tentando decifrar seus padrões de comportamento, buscando entender o que havia feito de errado quando ele se distanciava, ou o que havia feito de certo quando ele se aproximava. Sua vida emocional era uma montanha-russa constante, e o pior de tudo é que ela estava começando a duvidar de seu próprio valor como mulher. A inconsistência dele corroía sua autoestima, fazendo-a questionar sua própria dignidade. Muitas mulheres se veem nessa cilada, buscando validação externa para definir sua essência. Você sabe o que eu a ensinei? Eu a instruí que o problema não era ele, nem suas inconsistências de conduta. O problema residia no fato de que ela estava reagindo a cada movimento dele como se sua valia pessoal dependesse da temperatura emocional do parceiro em cada momento. Eu lhe disse com clareza: minha querida, você não é um termômetro emocional que precisa subir e descer conforme o clima que ele traz consigo. Você é o sol. Você mantém sua própria temperatura, sua própria luz, independentemente das nuvens que possam passar pelo céu. E então, eu lhe revelei algo que transformou completamente sua vida amorosa. Eu a ensinei a ser o seu próprio centro de gravidade emocional. Quando ele estava carinhoso e atencioso, ela não se derretia de alívio ou se tornava excessivamente disponível, pensando: graças a Deus, ele voltou a me querer. Ela simplesmente recebia o carinho dele com graciosidade e continuava a ser ela mesma, sem alterar sua essência. Quando ele se distanciava, ela não entrava em pânico, nem começava a persegui-lo com mensagens incessantes e perguntas ansiosas. Ela simplesmente mantinha sua vida intrinsecamente bela e plena, e concedia a ele o espaço que parecia necessitar. E o que aconteceu em menos de 2 meses foi algo notável. Ele começou a procurá-la de uma forma completamente diferente. Ele passou a valorizar os momentos que passava com ela, pois já não os considerava garantidos. Começou a se esforçar mais, porque percebeu que ela não estaria ali implorando por sua atenção, independentemente de como a tratasse, e aqui reside a parte mais encantadora de toda essa jornada. Ela começou a se sentir poderosa novamente. Começou a recordar quem era antes de se perder nas emoções de outra pessoa.
Começou a desfrutar de sua própria companhia a tal ponto que já não necessitava da validação dele para se sentir completa. Essa, minhas rainhas, é a verdadeira magia de ser serena, porém justa. Não é uma técnica para manipular homens, mas um caminho de retorno ao seu próprio poder pessoal. Para explorar mais sobre sua força interior, se inscreva no canal Intuição de Mulher e siga as orientações que mudam vidas. Porque, veja bem, quando você depende emocionalmente dos estados de espírito e das ações de outra pessoa, você está vivendo no que chamo de prisão da reatividade. Cada vez que ele faz algo, você reage. Cada vez que ele deixa de fazer algo, você reage. Seu estado emocional fica completamente à mercê das decisões dele, e isso, meu amor, não é um relacionamento saudável. Isso é uma forma disfarçada de vício emocional. Mas quando você aprende a manter seu centro, quando aprende a ser serena, porém justa, você se transforma no que chamo de mulher magneticamente independente. Você é carinhosa sem ser carente, é amorosa sem ser desesperada, é compreensiva sem ser um tapete, e os homens, os coitados, não sabem o que fazer com uma mulher assim. Eles estão habituados a mulheres que reagem de forma previsível, que explodem em drama, que imploram por atenção, que tentam controlá-los através de explosões emocionais. Mas uma mulher que mantém sua elegância e seu poder, independentemente do que esteja acontecendo, essa mulher os desconcerta e os fascina ao mesmo tempo, criando uma atração inegável. Agora, permita-me abordar algo que descobri após anos de pesquisa e prática clínica intensiva. Existe o que eu chamo de paradoxo da disponibilidade. Quanto mais disponível emocionalmente você estiver para um homem, menos ele a valorizará. Paradoxalmente, quanto menos disponível você estiver, mais ele desejará seu tempo e atenção. Isso não é uma teoria cínica, mas sim pura neurociência. O cérebro humano é programado para valorizar a escassez. É um mecanismo de sobrevivência que remonta aos tempos em que nossos ancestrais precisavam competir por recursos limitados para garantir sua subsistência. E embora hoje vivamos em um mundo completamente diferente, nossos cérebros primitivos continuam a funcionar com essa mesma programação inata. Portanto, quando você está sempre acessível, quando sempre diz sim a tudo, quando constantemente coloca as necessidades dele antes das suas, o cérebro subconsciente dele a categoriza como algo abundante e, consequentemente, menos valioso. A escassez, por outro lado, gera desejo e valor intrínseco. Entender esse paradoxo é o primeiro passo, mas quando você começa a ser mais seletiva com seu tempo e sua energia emocional, quando começa a dizer não a certas coisas para poder dizer sim a si mesma, algo mágico acontece. Você se torna escassa e essa escassez, naturalmente, gera um desejo crescente por parte dele. Vou lhe dar um exemplo super prático. Digamos que, normalmente, quando ele propõe algo, você imediatamente reorganiza toda a sua agenda para estar disponível. Você cancela planos com amigas, adia projetos pessoais, altera suas rotinas de autocuidado, tudo para estar à disposição dele. Uma mulher que aprendeu a ser serena, porém justa, agiria de forma completamente diferente. Quando ele propõe algo, ela genuinamente verifica sua agenda e diz, com delicadeza: "Meu amor, eu adoraria, mas este sábado tenho planos com minhas amigas que já confirmei há uma semana. Que tal se fizermos isso no domingo? Ou, parece ótimo, mas esta semana tenho minha aula de yoga às terças-feiras, e realmente não quero perdê-la." Podemos ver que outro dia funciona para nós dois? Percebe a distinção sutil, porém impactante? Ela não está recusando por recusar, mas sim valorizando seu próprio tempo. Para mais insights sobre como equilibrar sua vida e relacionamentos, se inscreva no canal Intuição de Mulher. Ela genuinamente tem uma vida própria que valoriza e respeita, e está comunicando de forma elegante e afetuosa que o tempo dela também é precioso. E o que acontece na mente masculina ao ouvir isso é fascinante. Primeiro, há uma pequena surpresa. Como assim, ela não está disponível imediatamente, depois surge a curiosidade, que é tão vital para o interesse masculino. O que é tão importante na vida dela que ela não pode mudar por mim? Finalmente, emerge o respeito. Essa mulher tem suas próprias prioridades e as honra, essa postura é intrinsecamente atraente. Mas aqui vem a parte que mais me emociona. Quando, por fim, eles conseguem fazer planos juntos, ele está muito mais presente, muito mais atento. Isso ocorre porque ele sabe que aquele tempo com você não é algo que ele pode considerar garantido, um recurso ilimitado. É como quando você era adolescente e tinha que pedir permissão aos seus pais para sair. Lembra-se de como cada saída parecia especial, justamente porque não podia sair a qualquer momento que desejasse?
O mesmo princípio se aplica às relações adultas maduras, onde o valor se manifesta na intencionalidade. Agora sei que algumas de vocês estão pensando, mas Nilda, o que acontece se ele se irritar com isso, e se ele interpretar meus limites como uma rejeição pessoal? Deixe-me ser muito clara a respeito disso. Se um homem se irrita porque você possui limites saudáveis e bem definidos, esse homem simplesmente não é o parceiro ideal para você. Um homem maduro, que verdadeiramente a ama e a respeita, vai admirar sua capacidade de se valorizar. Porque, no fundo, ele compreende que uma mulher que não se respeita a si mesma, tampouco conseguirá respeitá-lo verdadeiramente. Os homens, embora nem sempre o expressem de forma consciente, buscam mulheres que possuam o que eu chamo de integridade pessoal. Eles anseiam por uma companheira, não por uma empregada emocional. Querem uma mulher que os complemente em sua essência, não uma que os complete porque, sem eles, ela se sente incompleta. A verdadeira parceira é aquela que soma, não que preenche um vazio existencial. Essa busca por integridade é um pilar de um relacionamento sólido. Entender a base de um relacionamento saudável é crucial, e aqui reside algo de suma importância que desejo que você compreenda profundamente. Ser serena, porém justa, não significa transformar-se em uma mulher desprovida de emoções ou de ternura. Pelo contrário, significa ser uma mulher que aprendeu a gerenciar suas emoções de maneira inteligente e estratégica. Por exemplo, se ele faz algo que a magoa, em vez de explodir em raiva ou guardar ressentimento que corrói o relacionamento, uma mulher serena, mas justa diria algo como: "Meu amor, quando você fez a ação específica, eu me senti emoção concreta. Preciso que você saiba que isso não é aceitável para mim, e espero que não se repita." É uma comunicação direta, clara e honesta, mas desprovida de drama excessivo. Não há gritos, não há lágrimas manipuladoras, não há ameaças veladas. Apenas uma comunicação transparente e um limite firme, estabelecido com notável elegância. Essa clareza evita mal-entendidos e fomenta o respeito mútuo na interação. Para mais dicas sobre comunicação assertiva, se inscreva no canal Intuição de Mulher. E permita-me contar algo que observei em milhares de sessões de terapia. Os homens respeitam muito mais este tipo de comunicação do que todo o drama emocional que, normalmente, associamos à expressão de nossos sentimentos. Porque, veja bem, quando uma mulher explode emocionalmente, o cérebro masculino interpreta essa reação como um sinal de perigo e seu modo de sobrevivência é ativado. Ele se coloca na defensiva para de ouvir verdadeiramente o que está sendo dito, e sua mente se concentra apenas em como acalmar a tempestade o mais rapidamente possível. Ele não está, de fato, processando o que ela necessita ou como pode alterar seu comportamento. No entanto, quando uma mulher comunica seus limites a partir de um lugar de calma e clareza, ele é capaz de escutar genuinamente a mensagem. O cérebro dele não entra em modo defensivo, pois não percebe ameaça, e isso abre a possibilidade para uma verdadeira mudança na dinâmica do relacionamento, um diálogo construtivo que leva a soluções reais e duradouras, fomentando a compreensão mútua. A calma gera receptividade. Agora, quero abordar algo que denomino o mito da mulher sacrificada. Durante décadas, fomos ensinadas que amar significa sacrificar-se, que ser uma boa parceira implica sempre colocar as necessidades do outro antes das nossas. Fomos condicionadas a acreditar que demonstrar amor é estar sempre disponível, sempre compreensiva, sempre disposta a dar mais do que recebemos. E permita-me dizer-lhe algo com total honestidade. Essa narrativa está nos aniquilando emocionalmente. Porque quando você se coloca constantemente em segundo plano, quando continuamente dá mais do que recebe, quando justifica incessantemente o mau comportamento do seu parceiro com frases como "é que ele está muito estressado" ou "é que os homens são assim", o que está acontecendo é que você está, inadvertidamente, ensinando-o a não a valorizar. E o pior de tudo é que, inconscientemente, você mesma começa a acreditar que seu valor como mulher depende de quanto você pode se sacrificar pelos outros. Isso é uma armadilha sutil e perigosa para sua autoestima. Você começa a medir seu amor pela quantidade de desconfortos que está disposta a tolerar, pela quantidade de suas próprias necessidades que está disposta a ignorar. Mas isso não é amor, minha rainha, isso é codependência emocional disfarçada de virtude. O verdadeiro amor, o amor maduro e saudável, requer duas pessoas completas que escolhem compartilhar suas vidas a partir de um lugar de abundância pessoal, não de necessidade emocional. E é aqui que ser serena, porém justa, se transforma em um ato de amor genuíno, tanto para você quanto para ele.
Porque quando você se respeita a si mesma, quando estabelece limites claros e os mantém, quando cultiva sua própria vida de forma rica e interessante, você está concedendo a ele a oportunidade de se relacionar com a melhor versão de você. Você está mostrando a ele como deve tratá-la. Você está ensinando qual é o padrão de respeito e consideração que você espera, e se ele for um homem que vale a pena, ele se elevará para corresponder a esse padrão. A clareza de suas expectativas define a qualidade de sua interação. Para mais reflexões sobre autorrespeito, se inscreva no canal Intuição de Mulher. Permita-me compartilhar algo que vivenciei em minha própria jornada pessoal, pois também precisei aprender essas lições da maneira mais árdua. Há muitos anos, eu estava em um relacionamento onde era eu quem sempre dava o máximo emocionalmente. E sabe, no início, foi aterrorizante implementar mudanças. Meu cérebro estava condicionado à dinâmica de perseguir e tentar controlar o resultado de cada situação. Mas após alguns dias de um silêncio intencional, algo belo e transformador aconteceu. Eu me reconectei comigo mesma. Relembrei quem eu era antes de me perder na dinâmica daquele relacionamento. Recordei meus interesses genuínos, minhas amigas que me nutriam, meus projetos pessoais que me enchiam de propósito. Lembrei que eu possuía uma vida completa e maravilhosa que não dependia da validação de ninguém mais. E quando ele, por fim, se comunicou comigo, a forma era diferente. Havia uma urgência em sua voz que não existia antes. Havia uma nova admiração, como se ele, de repente, tivesse se lembrado do motivo pelo qual havia se interessado por mim desde o princípio. Essa experiência me ensinou algo fundamental. Quando você deixa de perseguir, você se torna digna de ser perseguida, de ser buscada, de ser valorizada por sua própria essência. Agora quero que abordemos algo super específico, como aplicar esses princípios no dia a dia, porque uma coisa é entender a teoria, outra completamente diferente é vivenciá-la na prática, especialmente quando suas emoções mais profundas estão envolvidas. Primeiramente, você precisa começar a cultivar o que eu chamo de uma vida magneticamente independente. Isso significa que você possui interesses, atividades, relacionamentos e projetos que a preenchem de energia e satisfação, sem que seu parceiro esteja envolvido neles. Quando foi a última vez que você fez algo puramente pelo prazer de fazer, sem segundas intenções? Quando foi a última vez que se perdeu em uma atividade que amava tanto que se esqueceu de verificar o telefone? Quando foi a última vez que teve uma conversa tão estimulante com uma amiga que voltou para casa sentindo-se completamente revigorada e cheia de vida? Essas perguntas são cruciais para sua autorreflexão. Para mais sobre como viver uma vida plena, se inscreva no canal Intuição de Mulher. Se você não consegue responder a essas perguntas com facilidade, então parte do problema reside no fato de que você concentrou toda a sua vida emocional em uma única fonte: seu relacionamento a dois. E isso, meu amor, é incrivelmente perigoso, não apenas para sua própria saúde mental, mas também para a vitalidade e longevidade de sua relação. Porque quando toda a sua felicidade e satisfação dependem exclusivamente de uma única fonte, essa fonte se torna desesperadamente necessária, e o desespero, por sua própria natureza, nunca é atraente. A necessidade excessiva afasta em vez de atrair. No entanto, quando você possui múltiplas fontes de alegria, satisfação e crescimento pessoal, seu relacionamento de casal se transforma em algo belo que agrega valor à sua vida, não em algo que você necessita para sobreviver emocionalmente. E essa diferença, acredite-me, será imediatamente percebida por ele. Ele sentirá que você está com ele por escolha genuína, não por carência ou dependência. E isso, para o ego masculino, é infinitamente mais atraente e respeitável. Em segundo lugar, você precisa aprender a gerenciar o que chamo de momentos de impulso emocional. Estes são aqueles instantes em que ele faz algo que a irrita profundamente, e seu primeiro instinto é reagir de imediato, seja confrontando-o explosivamente ou enviando mensagens longas e detalhadas explicando como se sente. Uma mulher serena, porém justa, desenvolveu o que na psicologia denominamos a pausa sagrada. Quando ela sente o impulso de reagir emocionalmente, ela se detém, respira profundamente e se questiona: que versão de mim desejo manifestar neste momento? A versão reativa e dramática ou a versão elegante e poderosa? E somente após essa pausa intencional, ela responde a partir de seu centro de equilíbrio, não a partir de sua ferida ou de suas inseguranças. Essa pausa é um ato de autodomínio que reverte a dinâmica do poder. Ela permite uma resposta consciente, e não uma reação impulsiva que você possa vir a se arrepender.
Por exemplo, se ele cancela um compromisso em cima da hora, em vez de enviar uma mensagem imediata expressando o quanto está desapontada, ela se permite um tempo. Talvez tome um banho relaxante, talvez ligue para uma amiga para fazer planos alternativos, talvez simplesmente se sente com a emoção por um momento, sem a necessidade premente de agir sobre ela. E quando finalmente responde, o faz a partir de um lugar de calma e serenidade, compreendo que algo imprevisto surgiu. Espero que consiga resolver o que precisa. Vou aproveitar a noite livre para fazer algo que me traga prazer. Conversamos em breve, percebe a distinção? Não há drama, não há recriminações, mas também não está fingindo que a situação não a afetou. Ela está simplesmente gerenciando a situação a partir de seu poder pessoal, em vez de sua fragilidade emocional. E aqui reside algo fascinante que observei. Quando uma mulher responde dessa maneira, na maioria das vezes, o homem permanece pensando na resposta dela muito mais tempo do que pensaria em uma explosão emocional. Isso porque as explosões emocionais são previsíveis. Para mais dicas sobre como agir com serenidade, se inscreva no canal Intuição de Mulher. Os homens já sabem como lidar com as explosões emocionais. Esperam a tempestade passar, murmuram algumas desculpas e aguardam que tudo volte ao normal, mas uma resposta elegante e poderosa os desconcerta. Ela os faz pensar, porque ela não está gritando? Porque ela não está tentando me fazer sentir culpado? Quem é essa mulher e o que fiz para merecer a graça dela? Terceiro, e isso é absolutamente crucial, você precisa começar a celebrar seus próprios limites, em vez de se sentir culpada por estabelecê-los. Muitas mulheres, especialmente aquelas que vêm de culturas onde fomos ensinadas que ser uma boa mulher significa ser sempre complacente e abrir mão de si, carregam uma voz interna que as faz sentir culpadas cada vez que dizem não a algo ou estabelecem uma fronteira. Mas permita-me dizer-lhe algo, seus limites não são egoísmo, são puro autorrespeito. E o autorrespeito não é um luxo, é uma necessidade básica e inegociável para qualquer relacionamento que se pretenda saudável e duradouro. A culpa não tem espaço na sua jornada de empoderamento. Quando você estabelece um limite, o que está comunicando é: eu me valorizo o suficiente para não aceitar um tratamento que me cause dano ou desrespeito e isso, minha rainha, é algo digno de celebração, não de culpa. Além disso, aqui reside um ponto que poucas mulheres compreendem verdadeiramente. Quando você estabelece limites claros e os mantém com elegância e firmeza, não está apenas protegendo a si mesma. Está também concedendo a ele a oportunidade de se tornar uma versão melhor de si. Porque a maioria dos homens não age com má intenção quando cruza limites ou não nos trata com o respeito que merecemos. Eles estão simplesmente operando a partir de padrões comportamentais aprendidos, padrões que talvez ninguém nunca tenha questionado de fato. Mas quando você, com sua graciosidade e sua firmeza, demonstra onde estão essas fronteiras, você está fornecendo a ele informações valiosas sobre como construir uma relação mais saudável e satisfatória para ambos. Você está educando-o, sem recriminar, para um novo nível de interação e consideração mútua. Agora, quero abordar algo que sei que algumas de vocês estão ponderando. Nilda, tudo isso parece dar muito trabalho. O amor não deveria ser mais natural e espontâneo, e minha resposta é: meu amor, tudo o que é verdadeiramente valioso na vida requer prática, consciência e intencionalidade. Você consegue manter seu corpo saudável sem prestar atenção ao que come e sem fazer exercícios. Você avança em sua carreira profissional sem planejamento e sem desenvolver habilidades constantemente. Então, por que sua vida amorosa deveria ser diferente? As mulheres mais magnéticas e respeitadas que conheço não alcançaram essa posição por acidente. Elas chegaram lá porque desenvolveram conscientemente as habilidades emocionais que as tornam irresistíveis. E ser serena, porém justa, é uma habilidade como tocar piano ou falar um idioma estrangeiro. No início exige prática consciente e dedicação, mas com o tempo, ela se integra e se torna parte de sua natureza mais profunda. É uma construção, não um dom. Para mais estratégias de autodesenvolvimento, se inscreva no canal Intuição de Mulher. Além disso, permita-me compartilhar algo que descobri após anos de trabalho com mulheres de todas as idades. As mulheres que aprenderam a ser serenas, porém justas, não apenas desfrutam de relacionamentos mais satisfatórios, mas também são intrinsecamente mais felizes consigo mesmas. Porque quando você vive a partir do seu centro, quando suas emoções não são constantemente sequestradas pelas ações de outras pessoas, você experimenta algo que eu chamo de a paz da mulher poderosa. É aquela sensação sublime de despertar a cada manhã, sabendo que seu dia será belo,
independentemente do que aconteça com seu parceiro. É aquela segurança inabalável de saber que você detém o controle sobre sua própria felicidade. É aquela confiança que emerge de saber que, se ele decidir não a valorizar, você possui a força e a dignidade para se afastar, sem arrependimentos. E essa paz, essa segurança, essa confiança, minha rainha, são afrodisíacos muito mais potentes do que qualquer perfume ou vestido que você possa adquirir. Eles irradiam uma atração inegável e autêntica, vinda de dentro, porque, veja bem, os homens possuem uma capacidade quase sobrenatural para detectar a carência emocional. Eles conseguem sentir quando uma mulher está excessivamente apegada ao resultado de cada interação, quando ela está medindo seu valor pessoal com base na quantidade de atenção que recebe deles. E embora eles não o expressem conscientemente, essa carência os faz sentir desconfortáveis e eventualmente os afasta de forma sutil, mas implacável. No entanto, quando um homem está ao lado de uma mulher que genuinamente se sente bem consigo mesma, que verdadeiramente desfruta de sua própria vida, que genuinamente não necessita de validação constante para se sentir completa, algo mágico acontece em seu cérebro primitivo. Ele pensa: essa mulher é diferente, essa mulher é especial, essa mulher é alguém que eu não quero perder e aqui reside algo que me entusiasma sobremaneira. Isso não funciona apenas com parceiros estabelecidos, mas é especialmente poderoso quando você está conhecendo alguém novo, pois estabelece um tom de valor desde o início. A autenticidade é o maior trunfo. Sabe por que tantas mulheres se sentem ansiosas nas primeiras etapas de um novo relacionamento? Porque estão constantemente monitorando cada sinal, analisando cada mensagem, tentando decifrar se ele está ou não interessado. Uma mulher que aprendeu a ser serena, porém justa, aborda os novos relacionamentos de maneira completamente distinta. Ela não está tentando convencê-lo a escolhê-la. Ela está, na verdade, avaliando se ele merece ser escolhido por ela. É uma mudança de perspectiva absolutamente revolucionária. Em vez de se questionar, ele gosta de mim? Ela se pergunta. Eu gosto de como me sinto quando estou com ele, em vez de pensar, o que posso fazer para que ele me ache irresistível? Ela reflete. Este homem agrega valor real à minha vida, que já é tão bela, e essa diferença de energia, acredite-me, será sentida por ele de imediato. Ele perceberá que está na presença de uma mulher que conhece seu próprio valor, e isso o intrigará e atrairá de maneiras que ele mesmo não compreenderá completamente. Essa é a verdadeira essência da atração. Para desenvolver essa autoconfiança, se inscreva no canal Intuição de Mulher, mas agora quero abordar algo de suma importância. Como lidar com as recaídas emocionais? Porque, sejamos honestas, modificar padrões emocionais profundos não é algo que acontece da noite para o dia. Haverá momentos em que seu cérebro emocional tentará traí-la. Haverá instantes em que você sentirá o impulso incontrolável de enviar aquela mensagem longa, explicando todos os seus sentimentos. Haverá momentos em que desejará persegui-lo quando ele se afastar um pouco. Haverá situações em que você sentirá a tentação de sacrificar seus próprios planos para estar disponível para ele, mesmo contra sua vontade. E sabe de uma coisa? Isso é completamente normal e humano. Você não se transformará em uma mulher serena, porém justa, de um dia para o outro, e está tudo bem. O importante é que, quando tiver essas recaídas, você não se julgue com dureza excessiva. Não use isso como prova de que nunca vai mudar ou de que é excessivamente emocional. Simplesmente reconheça, aprenda com a experiência e continue praticando. Cada pequena vitória é um passo em frente. Porque veja bem, cada vez que você consegue fazer uma pausa antes de reagir impulsivamente, cada vez que consegue responder a partir do seu centro de equilíbrio em vez de sua ferida emocional, cada vez que consegue manter sua própria vida como prioridade, você está, literalmente, criando novos caminhos neurais em seu cérebro. E com o tempo, o que agora exige esforço consciente e disciplina, passará a ser algo automático, sua nova natureza. Mas permita-me dar-lhe alguns truques práticos para esses momentos desafiadores, quando você sente que seu cérebro emocional está assumindo o controle. Primeiro, desenvolva o que chamo de rituais de reconexão consigo mesma. Estas são atividades específicas que a ajudam a recordar quem você é quando se sente perdida nas complexidades emocionais de seu relacionamento. Pode ser uma longa caminhada ouvindo sua música favorita, uma sessão de escrita, onde você despeja todos os seus pensamentos no papel sem censura, ou uma ligação para aquela amiga que sempre a faz recordar seu próprio valor. São âncoras para sua mente e espírito.
Pode ser uma aula de dança onde seu corpo relembra sua própria sensualidade e poder inato. O fundamental é que você possua ferramentas específicas às quais possa recorrer quando sentir que está perdendo seu centro. Em segundo lugar, aprenda a utilizar o que chamo de técnica do observador compassivo. Quando você sentir emoções intensas relacionadas ao seu parceiro, em vez de se identificar completamente com essas emoções, pratique observá-las a uma certa distância, como se fosse uma espectadora. Por exemplo, em vez de pensar, estou desesperada porque ele não me escreveu, pratique pensar, percebo que há uma parte de mim que se sente ansiosa porque ele não me escreveu. Percebe a diferença sutil, porém crucial. No primeiro caso, você é a própria desesperação. No segundo, você é alguém que está observando a desesperação, e a partir dessa posição de observadora, você pode escolher como responder, em vez de simplesmente reagir automaticamente e sem controle. Essa distância cria espaço para a sabedoria. Para aprofundar seu autoconhecimento, se inscreva no canal Intuição de Mulher. Terceiro, e isso é de extrema importância, desenvolva o que chamo de um sistema de apoio magnético. Cerque-se de mulheres que também estejam em uma jornada de crescimento pessoal, mulheres que a lembrem de seu valor quando você o esquecer, mulheres que celebrem seus limites em vez de julgá-los. Porque a realidade é que nem todas as pessoas em sua vida entenderão ou apoiarão essa profunda mudança que você está realizando. Algumas pessoas, incluindo talvez algumas amigas ou familiares muito próximos, podem se sentir confortáveis com a sua versão antiga, aquela que estava sempre disponível, aquela que sempre colocava as necessidades dos outros antes das suas. E quando você começar a mudar, quando começar a estabelecer limites claros, quando começar a priorizar seu próprio bem-estar, algumas pessoas resistirão a essa transformação. Elas podem até tentar fazê-la sentir-se egoísta ou difícil de lidar. É por isso que é crucial ter pelo menos uma ou duas pessoas em sua vida que compreendam e apoiem seu crescimento, que a lembrem do porquê está fazendo essas mudanças quando sentir a tentação de retornar aos padrões antigos. O apoio é vital. Agora, quero abordar algo que é particularmente relevante para as mulheres de nossa faixa etária, o mito de que já é tarde demais para mudar. Minhas rainhas, permitam-me dizer-lhes algo com total clareza. Tenho presenciado casamentos de décadas se transformarem completamente pela aplicação consistente desses princípios. Vi mulheres de 50 anos encontrar o amor de suas vidas após divórcios dolorosos. Testemunhei mulheres de 45 anos se reconectarem com partes de si mesmas que acreditavam perdidas para sempre. A idade não é uma limitação, na verdade, é uma vantagem imensa. Porque, finalmente, você possui a maturidade emocional necessária para aplicar essas ferramentas de maneira consistente, sem as inseguranças e o drama excessivo da juventude. E aqui reside algo belo e poderoso. Quando uma mulher madura aprende a ser serena, porém justa, seu magnetismo se multiplica exponencialmente. Isso ocorre porque ela agora combina a sabedoria da experiência com a elegância dos limites saudáveis, e essa combinação é absolutamente irresistível, um poder que poucas adquirem. Mas permita-me falar sobre algo que é especificamente desafiador para nós. Desconstruir décadas de condicionamento social que nos ensinaram que nosso valor como mulheres dependia de quanto podíamos nos sacrificar pelos outros. Muitas de nós crescemos observando nossas mães e avós viverem vidas de serviço constante, onde suas próprias necessidades sempre vinham no final de uma lista interminável de responsabilidades para com os outros. E embora admiremos profundamente a dedicação e o amor delas, também podemos reconhecer que esse modelo nos deixou feridas profundas. Ele nos fez acreditar que amar significa desaparecer, que ser uma boa mulher implica não ter necessidades próprias, que o martírio é uma virtude. Mas, minha rainha, nós temos a oportunidade de reescrever essa narrativa, não apenas para nós mesmas, mas para as próximas gerações de mulheres que nos estão observando atentamente. A mudança começa em você, reverberando para todas as que virão depois. Para mais orientações e inspiração, se inscreva no canal Intuição de Mulher. Minha rainha, a liberdade de ser quem você realmente é, de amar sem amarras, de viver em sua plenitude, não é um destino distante, mas uma escolha que se faz a cada dia. Você não precisa mais se diminuir para caber nos padrões alheios. Chega de viver sob o peso da reatividade emocional ou do medo de ser você mesma. Chega de sacrificar sua dignidade em nome de uma falsa paz. O poder está em suas mãos, na sua capacidade de ser serena, porém justa,
de estabelecer seus limites com elegância e de viver uma vida que a enche de orgulho e satisfação. Imagine a transformação, relacionamentos que a elevam, uma autoestima inabalável e uma sensação de plenitude que irradia. Desvende os segredos de uma vida verdadeiramente irresistível. Se você quer desvendar os mistérios do comportamento masculino e transformar sua vida amorosa de forma autêntica e poderosa, não perca mais tempo. Se inscreva no canal Intuição de Mulher agora mesmo e ative as notificações para nunca mais perder o que há de mais recente. Mergulhe nessa jornada de autodescoberta e empoderamento. Te vejo lá e juntas vamos reescrever sua história. Um grande beijo e até a próxima!